Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Vamos falar um pouquinho sobre o Odair, cara, porque eu acho que essas semanas um pouquinho mais longas, sem jogo no meio de semana, permitem que a gente reflita um pouquinho sobre vários personagens e acho que o Odair, até o final da temporada, vai ser um personagem central desse cenário que o Atlético vive, né? Dessa luta que o Atlético tem para tentar subir para a primeira divisão. E antes de qualquer ponto de crítica que eu possa ter em relação ao trabalho do técnico Odair Helman, eu preciso reconhecer, o Odair mudou a temporada do Atlético. Se não fosse o Odair Helman ter chegado e melhorado consideravelmente tanto o desempenho quanto o aproveitamento do time do Atlético, acho que a gente não estaria nem sonhando com o G4. Então acho que isso precisa ser muito significativo em qualquer tipo de avaliação que a gente tem sobre o Odair Helman. E digo mais, um cara que chegou de corpo, alma, cabeça e tudo possível pro projeto Atlético. Não é um cara que está se resumindo a chegar, treinar o clube, ir embora. Participa do processo de contratações, participa do dia a dia do clube, tem diálogo constante com as categorias de base. Eu ouso dizer que o Odair ele está assumindo quase que por conta própria um papel de manager no Atlético. E assim, é o protagonismo que eu gostaria de ver um técnico chegar no Atlético e assumir. É um protagonismo que eu gostaria de ver alguém em um cargo tão importante que o Atlético negligenciou por tanto tempo, entender que ele é a peça central do projeto como um todo. Dentro de campo a gente já vê esse reflexo, fora de campo a gente vê esse reflexo, mas eu acho que, como todo profissional que trabalha hoje no Clube Atlético Paranaense, não dá pra botar o Odair numa posição de um personagem perfeito, de um personagem sem erros, de um personagem acima do bem e do mal, e é isso que eu quero conversar com vocês. Como o Odair Helman, eu ainda acho que ele pode melhorar alguns cenários, ou eu tenho alguns cenários de questionamento em relação ao Odair Helman, que é um técnico que naturalmente acho que a gente pode questionar. E o primeiro deles é estratégico. Eu tô tentando encontrar as palavras certas, porque é óbvio que o técnico ele tem um modelo de preferência, é óbvio que o técnico ele tem uma ideia de preferência. O cara se tornou técnico de futebol, ele estuda futebol e ele tem ali um modelo, um método que faz o jogo dele fazer mais sentido dentro da cabeça dele. Mas pra mim é muito difícil de entender em como o Odair vem, e talvez esse seja o maior problema do Odair até agora, como o Odair vem vendo um Atlético cair tanto dentro de casa, constantemente, contra times que eu acho que vão ser adversários diretos até o final da temporada pelo acesso, Atlético Goianiense, Coritiba, Goiás, por causa de um mesmo problema, e ele não consegue consertar esse problema. Que é basicamente o Atlético jogando contra times mais fechados. O Atlético jogando contra blocos mais baixos. E se você pegar nessa sequência de jogos em casa, o Atlético ganhou só um, que foi o jogo contra o Remo. E como o Atlético ganhou do Remo? Com dois meias. E com uma atuação muito boa do João e uma atuação muito boa do Juliano. Aí eu fico tentando entender. Por que não repetir? Por que não utilizar Zapelli e Juliano? Por que não utilizar Zapelli e João? Acho que o Zapelli e João faz até mais sentido. São jogadores que se complementam, jogadores que se entendem bem, dialogam bem. Ah, Thiago, mas você fica nesse papo o dia inteiro. É porque isso vem resultando da perda de pontos. A incapacidade desse time trabalhar melhor com a bola, encontrar espaços em defesas fechadas, vem resultando diretamente na perda de pontos. E eu vou ser bem sincero com vocês, eu entendo o Odair a partir do momento que ele bota Filipinho e Raul. Eu não acho uma decisão idiota, eu não acho uma decisão estúpida. Eu acho que ele precisava conter defensivamente a ferida aberta que existia no time do Atlético. Acho que ele precisava estancar um cenário que estava completamente descontrolado. Descontrolado. Eu acho que quando o Odair chegou, a defesa do Atlético era uma parada quase que sem solução. E ele chegou, melhorou a defesa. Uma das melhores defesas do campeonato desde a chegada do Odair. A gente vê uma estabilidade defensiva por parte do Odair muito acima da média. Mas
É o desafio do treinador, encontrar esse equilíbrio. E por isso que a gente sempre fala que o equilíbrio é tão difícil de achar no sentido de encontrar uma consistência defensiva, encontrar uma fluidez ofensiva. Porque parece que, assim, que o futebol é cobertor curto, todo mundo sabe, mas parece que no Atlético isso tá cada vez mais visível. Cobre o pé, destampa a cabeça. Cobre a cabeça, destampa o pé. Então, defensivamente, a estabilidade que o Atlético conquistou é fundamental para a briga pelo acesso, mas ofensivamente o Atlético começa a deixar a desejar. E o Atlético, quando aí encontrou bons mecanismos através do lado do campo, de um ataque mais direto, mas que quando isso é anulado, é muito difícil ver o Atlético encontrando soluções. O Atlético ainda sente falta de mecanismos ofensivos. E assim, eu não sei se a gente vai ter tempo para conseguir que esses mecanismos ofensivos eles fixem na ideia de jogo da equipe. A gente teve uma rodada aí que a gente até perdeu posições, mas a gente continuou uma rodada ali do G4. Mas tropeçar contra o Volta Redonda significa abrir novamente uma distância relevante de uma zona que a gente não pode se afastar tanto. Então a gente precisa de uma resposta imediata. Por isso que eu falo, vamos apostar na qualidade dos jogadores, vamos apostar numa geração que tem muito talento, Dudu, João. Aí você junta com o Zapelli, aí você junta com o Cauã, e você junta com o Esquivel. E você cria ali um suporte com o Filipinho, com o Raul, ou só com um desses, com os zagueiros, e conta com o comprometimento de todo mundo para que defensivamente a gente seja mais estável. Eu tenho muito medo que a necessidade de ser um time defensivamente competitivo faça com que o Atlético esqueça a parte que eu acho que diferencia ele de todos os outros times da Série B. O Atlético é um time diferente de todos os outros times da Série B através da qualidade técnica. Cauã, Esquivel, o próprio Benavides que tá chegando, Zapelli, João, Dudu, Juliano. Já tá falando de 7 nomes. Aí pode botar Mendonça e Luiz Fernando. Estamos falando de 9 nomes que tecnicamente diferenciam e muito o Atlético dos outros times. Só que o Atlético precisa ter um modelo de jogo que esses talentos se aproximem e que esses talentos estejam nas posições certas para que a gente tenha um jogo coerente durante todo o campo. Não dá pra gente ter um ponto de talento no Zapelli, um ponto de talento no Esquivel, um ponto de talento no Cauã e eles ficarem distantes. O João, como esse camisa 8 ou qualquer reforço que trouxesse um pouquinho mais de qualidade de passe, faria que a gente tivesse mais essa capacidade de conectar os setores com qualidade, de aproximar o talento que esse time do Atlético tem. E é isso que eu acredito que seja um problema do Odair, e eu acho que isso tá gerando perdas de ponto preciosas pro Atlético. Preciosas. Valeu, pessoal. Tamo junto. É nóis.